Oi, gente, que bom que vocês vieram aqui para a nossa aula do sexto ano matemática. Vamos chegando aí, vamos sentando, pega o seu caderninho, que hoje a gente vai fazer algumas anotações. Eu sou a professora Viviane, a professora de vocês, hoje aqui pelo Centro de Mídias, substituindo uma aula aqui do professor Tony, que acredito que na quarta-feira já está de volta aí com vocês, tá certo? E para me acompanhar, o professor Osmar. Bom dia, Osmar. Bom dia, Vivi. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma aula de matemática aqui para o sexto ano do ensino fundamental. Deixo o nosso agradecimento pela participação de todos aí nessa segunda-feira cedinho, né, Vivi? Mas enfim, tá? Nosso bom dia aí, professora Maria Eunice, lá da Escola Estadual Padre Tiago Alberione. Em nome da Maria Eunice, nosso bom dia, nossa recepção, né, para o pessoal aí do sexto ano. Estamos aqui, né, trabalhando para vocês, tá? E não esquece de colocar o nome da escola e o município de onde está falando para a gente conversar um pouquinho, tá bom? É isso aí, Vivi. Bora começar então, Osmar. Gente, na semana passada a gente começou a sequência de atividades 2 e aí começamos a falar sobre as frações, lembra disso? E aí a gente definiu o que é uma fração. Na verdade, fração significa divisão, pedaço, né? Fracionar é fatiar, é a mesma coisa, tá certo? E aí a gente viu que o resultado disso é só fazer uma divisão. Quando a gente divide o número de cima pelo número de baixo, a gente tem um valor decimal, que representa a mesma coisa. Então, se você quer saber o tamanho de uma fração, você faz essa divisão e aí você tem uma ideia de quanto é. Tá certo? E hoje a gente vai continuar falando das frações. E hoje a gente vai comparar quando uma fração é maior ou menor ou é igual a outra, tá certo? Olhando para as frações. Com os números é um pouco mais fácil, com os números naturais que vocês já estão acostumados. Agora vamos ver como fica com as frações, tá certo? Então olha lá, olho na telinha, vamos pôr o título para vocês. Frações comparando os tamanhos. E a habilidade era 07 a 09 da série de vocês aí. O nosso objeto de conhecimento são as frações. Vamos entender então os significados, as equivalências e hoje em especial nós vamos falar sobre as comparações. Vamos comparar uma fração com a outra, tá certo? E para começar, eu vou tentar contar uma historinha que o Johnny preparou para vocês. É a história do jacaré. Quem é o jacaré? O jacaré é esse carinha aí, esse jacarezinho aí, que é muito guloso e está com fome, viu, Osmar? Então me ajuda aqui, rapidamente vamos pensar aqui, ó. Ele é muito guloso. Então, vamos deixar na telinha aí, diretor, mais uma vez. Qual dessas frutas você acha que o Jay vai querer, Osmar? Então, já deu uma dica aí, né? Se ele é muito guloso, eu iria na melancia. Ele come até com os olhos, né? A gente tem esse ditado. Morango É isso um mesmo, ó. Né? Olha lá, então ele prefere a melancia porque ele é maior, ele é guloso, tá Sim, certo? legal. Vamos ver mais uma aí, ó. Ele também gosta muito de bolo, de jacaré. E aí, então, qual você acha que ele vai preferir aí? Esse cupcake ou esse bolão aí, hein, Osmar? É o bolão de aniversário, fácil. Fácil, né? Aí, olha lá, ele vai com esse bocão aí pro lado do bolo maior, né? Esse jacaré tem um gosto estranho pra comida, né? Ele é eclético, né? Ele gosta de qualquer coisa. Então, olha lá, de novo na telinha, vamos continuar aí as nossas comparações. E agora, hein? O jacaré, esse jacaré, ele sempre prefere o maior. Sério? Então, se fosse para ele escolher um dos números, qual seria? Então, quando eu era criancinha pequena lá, minha professora da primeira série explicou que era o 7. É o 7. O 7 costuma ser maior que o 4, né? A gente já aprendeu isso. De fato, ó, o jacaré, se fosse para escolher entre o 4 e o 7, ele ia para o 7. Então, ele sempre escolhe o que é maior, tá certo? Então, a gente tem uma referência aí, ó. Este símbolo aqui, né? Para dizer, então, qual ele vai preferir. A boquinha do jacaré indicando aí o sinal de maior. Ele está sempre virado para o maior, olha, tá certo? Que legal. Na verdade, essa é a ideia, tá? Então, quando você quer comparar, você vai colocar a boquinha do jacaré aqui, virada sempre para o lado maior, tá certo? Eu vou escrever aqui, ó, lado maior. Combinado, então? Vamos lá, então, ó. Tem aí uma ideia para vocês que o Pro colocou nessa animação. Agora vamos ver como a gente faz com as frações. Eu quero saber, aí vocês podem dizer aí pro professor Osmar, vocês têm um minutinho para dizer pra gente qual dessas frações o jacaré iria preferir, o 4/5 ou 2/5. 30 segundinhos, escreve aí pra gente no chat e já volto.
Vivi, retornamos aqui, o pessoal já entendeu a proposta aqui, né? O 4/5 é unanimidade. Professora Yumi, é isso. Professora Girlane também, professora Marilce mandando aqui 4/5. Professor Sebastião também com o pessoal deles aqui. Professora Renata, Ana Luísa, tá participando aqui. A Mércia também, da Escola Maria Casarini, lá em Itu. Tá? Escola Estadual Mércia Maria Casarini, lá em Itu, participando. Para finalizar, a professora Rosana, tá? 4/5 da Escola Álvaro de Souza Vieira, lá em Ribeirão Pires. Também um abraço para a professora Rosana, tá? Que tá lá com a garotada do Quirilius, lá no Butantã, participando aqui com a gente. Abraço, valeu, obrigado. 4/5, Vivi. Um abraço para o Quirilos também. O Quirilos fica perto da minha casa. Eu passo lá pela frente todos os dias. Legal. Bom, então vamos olhar aqui, ó. Quando a gente tem duas fraçõezinhas e eu quero saber quem é maior que quem, tá certo? Então, olho na telinha, vamos ver aqui. Vocês acertaram, de fato, 4/5 é maior que 2/5. Então, vamos pensar o seguinte. Quando o denominador, lembrando que o número de baixo é o denominador e o número de cima é o numerador. Quando o denominador é igual, fica fácil. Basta a gente ver quantas partes a gente pegou. O número de cima é quantas partes a gente pega de um total de 5, não é isso? Sim. Quantas partes a gente pega num total de 5. Aí tem uma representação aqui para vocês. Olha aqui, ó. Vamos considerar aí um inteiro e a gente vai dividir em 5 partes. O número de baixo é o total de partes que a gente está dividindo, não se esqueça disso. Pegando a divisão e escolhendo apenas 4 partes, a gente tem esta representação pintada. E quando a gente divide em 4 partes e pega somente 2, tem essa pintadinha. E de fato a parte pintada aí é maior para 4/5. Então o Jacaré vira a boca dele, né, pro lado do maior, isso mesmo. Isso, e aí existe essa indicação, né, essa percepção aí do sinal de maior e do sinal de menor. Cada professor tem lá a sua estratégia, né, para definir, para o pessoal guardar bem essa característica aí. Bem criativo, né? Ó, a boca do jacaré fica virado pro lado maior. E o fundo, né, o corpinho do jacaré vai ficar pro lado menor. Mas eu aprendi, vou até compartilhar com vocês, assim, ó, este símbolo, né, e este aqui. Quando a gente corta aqui, ó, parece um 7. Ele é chamado de maior. Sim. Quando a gente corta aqui, parece um 4. Então, ó, 7 é o maior e o 4 é o menor, caso a gente queira gravar isso aí. Esse é um truque que me ensinaram. Você sabia disso? Não. Não? Olha lá. Não, eu sabia. Tem o símbolo, corta. Isso é comum, né? É que eu tô pensando aqui em outra situação também, que o pessoal, né, é que sempre nas escolas que eu trabalhava, não sei, existe uma regra, né? Toda vez que você entra numa sala de aula, a lousa sempre está à sua direita. Sempre. Você vai perceber isso aí. Você entrou dentro de uma sala de aula, a lousa vai estar do seu lado direito. Se estiver do lado esquerdo, está errado. Oh. Sempre. Então a gente fazia uma brincadeira, né? Que o sinal de menor sempre estava virado para a porta e o sinal de maior sempre virado para a janela. Mas é uma característica. Já tinha percebido isso? Não, nunca nem pensei nisso. Né? E eu nunca tinha reparado, inclusive, que a lousa fica do lado direito e esquerdo. Mas aqui a ideia do Tony é legal. A boquinha do jacaré vai ficar sempre voltada para o lado maior. Perfeito. Então, neste caso, quando os denominadores são iguais, basta a gente analisar a parte de cima. Maior é quem tiver mais pedaços pintados, tá certo? Sim. Olha aí, então, a hora da anotação, vamos escrever isso aí, né? Tirar um print. Quando os denominadores são iguais, né? São iguais, é mais fácil. Basta comparar o numerador. A gente olha só para a parte de cima. Tem aplausos para os nossos aluninhos aí, que acertaram o produto. Aí, muito bom. Professora Girlane falando do meu conhecimento geral. Obrigado, Girlane. Muito tempo dentro da sala de aula, né? Descobre coisinhas. Vamos ver essa agora? Olha aí na telinha de novo, vocês vão ter aí mais um minutinho para dizer qual é maior, 3/7 ou 3/4. A gente já volta.
Oi, Vivi, colhendo aqui as respostas, a maioria arrasadora aqui, 3/4. Professora Rosana está com Jonatas, 3/4. Professora Graziele também mandando 3/4, lá está com o seu pessoal. Eventualmente aqui aparece um 3/7, tá? Mas a grande maioria aqui é 3/4. Professora Eliane está com a Ana Sofia. Ana Sofia disse 3/4 lá da escola Campina. Da escola de Campinas, acho que é Campinas, escola José Maria Matozinho, participando aqui também. Para finalizar, o professor João Paulo, 3/4, está com o pessoal lá da escola do programa de ensino integral Neide Celestina de Oliveira, lá em Bugaçu, o famoso professor JP. Obrigado pela participação, 3/4, Vivi. Então vamos tentar pensar aqui, ó, é o seguinte, na outra opção que a gente tinha, os denominadores eram iguais, quer dizer, você tem um inteiro e divide em partes iguais. Quando você pegar mais partes, então esta fração ela é maior. Agora a gente está invertendo, a gente está analisando quando o numerador, quando o número de cima, ele é igual. Então quando isso acontece, vamos olhar aqui para a nossa telinha. Vamos pensar que a fração é a mesma coisa que uma divisão. Então eu tenho 3, que seja 3 balas e vou dividir para 7 pessoas. Ou eu tenho 3 balas e vou dividir para 4 pessoas. Então, quem vai ter pedaços menores, frações menores, né? Então, quando você divide para mais gente, então você vai ter que fazer pedaços menores. Então, ó, quanto maior for o número de baixo, menor é o resultado dessa divisão, menor é a fração, tá certo? Então, quem colocou aí 3/4, muito bem, o J. Caré vai preferir aí o 3/4, ele é o número maior. E aí a gente vai fazer aqui, ó, uma representação para vocês. Então, repare que a gente tem o mesmo tamanho, o mesmo inteiro, né? Só que a gente vai dividir em partes diferentes. O primeiro a gente vai dividir em 7, o segundo nós vamos dividir em 4. Repare que os pedaços de 7, eles são todos menores, olha, dá uma olhadinha aí no desenho. Enquanto que os pedaços, né, a divisão por 4, ela sai com pedaços maiores. E aí, se eu vou pegar 3 de cada, eu vou pegar 3 pedaços menores quando eu dividir por 7. Muito bem, tá aí a nossa representação. E aí a gente tem uma conclusão, ó, vou deixar aí na telinha para vocês anotarem ou tirarem um print. Quanto maior o denominador, maior o número de baixo, esse aqui, ó, quanto maior o denominador, menor é o tamanho dos pedaços, né? Pense sempre aí que você vai dividir a mesma coisa em mais partes ou menos partes, tá certo? Então, quanto maior o denominador, menor o tamanho dos pedaços. Portanto, o J. Caré vai querer, então, 3/4. Muito bem. Tem aplausos aí para os nossos aluninhos? Aê, aplausos para vocês. Acertaram. Vamos fazer mais uma agora? Então, a primeira a gente colocou denominadores iguais. E agora a gente colocou numeradores iguais. E agora como que vai ficar quando tudo for diferente? Dá uma olhadinha aqui para o nosso exercício. Ó, eu tenho 3/4 e eu tenho 2/3. Agora tá tudo diferente. Como é que a gente resolve isso, tá certo? Então vocês vão ter 1 minuto para dizer para mim quem que o J. Caré vai querer aí. 3/4 ou 2/3? Quem é maior? Já voltamos.
Oi, Vivi, retornamos aqui. Um grande abraço para a professora Graziele, tá com o pessoal lá da Escola do Programa de Ensino Integral Tanel Abud, lá de Presidente Prudente, terra de grandes raçadores do Nelore brasileiro, né? Presidente Prudente, um abraço sempre aqui com a gente. Valeu, Graziele, valeu pessoal lá da Escola Tanel Abud, lá de Presidente Prudente. Um abraço, obrigado pela participação de todos, tá? Professora Carla Regina participando aqui também, a Letícia, 3/4, lá elas são lá do programa, da Escola do Programa de Ensino Integral, Alexandre Rodrigues Nogueira em Bugaçu, sempre aqui com a gente, Vivi. Obrigado a Carla Regina, obrigado a todos que participam lá com ela, incentivando, né, trabalhando aqui com a gente. Professor Eduardo está dizendo assim, ó, deixe o mesmo denominador usando frações equivalentes ou mínimo múltiplo comum, Vivi, tá? Professora Daia, tá? Lá da P. João Ortiz Rodrigues, lá em Bugaçu, alunos do Davi e a Mirella respondendo 3/4. E é para finalizar, a professora Débora, 3/4 é maior porque 3 dividido por 4, 0,75, 2 dividido por 3, 0,66. O pessoal lá da Escola Estadual Júlio Pestana indo por outro caminho bacana também, né, Vivi? Muito bem. Tem aplausos aí, porque eu adorei essas respostas aqui dos professores e dos seus aluninhos. Tem muitas maneiras de fazer. A mais técnica é você dividir e ver quanto dá, né? Como vocês, alguns disseram aí. Mas hoje eu vou apresentar outra maneira, considerando aí só o numerador e o denominador. Então vamos lá para a nossa representação. Olha lá. Opa! Então, olha aqui, fazendo o mesmo inteiro, fazendo o mesmo desenho, geometricamente ficaria assim. Eu pego o inteiro, divido em 4 partes e pinto 3. Então, esta vai representar aí o 3/4. Agora, quando eu pego o inteiro, divido em 3 partes e pinto só 2, a gente tem esta representação. Só que a gente não pode correr o risco aí de errar, tá certo? Assim, as divisões. Então, repare que, de fato, o 3/4, ele é maior que o 2/3. Então, a gente vai, né, voltar aqui o nosso Jacaré para o lado aí do 3/4. Esta é a diferença entre esses dois, tá certo? Eu quero saber, então, como que a gente acha essa diferencinha aí, tá certo? Então, a gente vai fazer um truque. Bom, a gente já sabe que quando os denominadores estão iguais, a gente só considera os de cima e vê. Então, o que que a gente vai fazer? Vai tentar escrever os denominadores de uma maneira igual. O que que a gente faz? Vai lá na tabuada, tanto do 4 quanto do 3, e repara qual é o múltiplo que está tanto na tabuada do 3 quanto na tabuada do 4. E aí a gente pega ele para tentar reescrever essas frações. Então dê uma olhadinha aqui, ó. Eu vou dar mais um minuto para vocês dizerem para mim. Corre lá na tabuada do 4 e do 3 e escolha um múltiplo, ou seja, um número que está tanto na tabuada do 4 quanto na tabuada do 3 ao mesmo tempo. Pega ele e conta pra gente quem é esse número aqui, professor Osmar. 30 segundinhos, já volto. Oi, Vivi, retornamos aqui com a unanimidade, tá? E a unanimidade é o número 12, só que, professora Adeli dizendo, ó, igualar os denominadores através da multiplicação e multiplicar os meios e os extremos, chegaremos a 9 dozeavos e 8 dozeavos, portanto, esse é o caminho, vamos dizer assim. Vamos ver então. Olha aqui na telinha, o Tony deixou para vocês aqui a tabuadinha, ó, a sequência dos múltiplos de 3 e a sequência dos múltiplos de 4. A gente não vai considerar o zero, tá certo? A gente já sabe que não pode dividir por zero. Então aqui nas frações a gente escolhe outro sem ser o zero. E aí a gente vê que o múltiplo que é comum pode ser qualquer um. A gente vai pegar o primeiro, o menor deles, tá certo? Poderia ser o 24 e assim vai, tá? Então 12 é um número comum. O que eu vou fazer? Eu vou reescrever essas duas frações de maneira que o número de baixo fique igual a 12. Tem um jeito do 4 virar 12? Tem. Eu vou multiplicar o 4 por 3, ó. E aí ele vira 12. Veja que vai ficar 4 vezes 3, 12. E aí tem um jeito do 3 virar
12? Tem. Eu multiplico ele por 4. De fato, aí vai ficar 12 aqui embaixo. E agora, quando você mudar o número de baixo, você tem que fazer o mesmo lá em cima. Se você multiplicou o 4 por 3, aqui você vai multiplicar o 3 por 3. Portanto, você vai ter uma nova fraçãozinha que é a mesma representação do 3/4. É como se você colocasse uma roupinha vezes 3 nesse 3/4 aqui e virou 9/12. O mesmo a gente faz do outro lado, ó. Se você multiplicou embaixo por 4, em cima você tem que multiplicar também. E aí você vai ter uma outra que é 8/12. Portanto, você tem aí duas frações com o denominador igual. Estas frações são as mesmas, elas são as equivalentes do 3/4 e 2/3. E aí o Jacaré, obviamente, ele vai preferir quem é maior, o 9/8, o 9/12 ou o 8/12. Nossa, a dicção tá ótima. E aí o Jay vai vir pro lado de cá. Muito bem. Deixa eu só apagar aqui. Tem aplausos aí para os nossos aluninhos? Aê, muito bem. Então vamos lá, ó, como que o Tony deixou para vocês, ó, 9/12 e 8/12, escolhendo aí novas frações com o mesmo denominador. Temos que fazer esse truque aí às vezes, para a gente não precisar transformar em números decimais, tá certo? E aí o Jay vai preferir, então, a fração maior. E aí, ó, ele deixou nessa animação para vocês, ó. Para o 4 virar 12, ele multiplicou por 3. Então, a gente faz o mesmo com o número 3, ó. 3 vezes 3 vira 9, portanto, uma nova fraçãozinha aí. O mesmo a gente faz com a outra, ó. 3 para virar 12, multiplicou por 4, e aí o 2 a gente tem que multiplicar por 4 também. 4 vezes 2, 8, portanto, a gente tem essas duas frações novas aí. E o J, então, vai preferir a maior. Aqui tem o numerador maior. Muito bem. Você tem recado? Temos aí, Vi, do que se trata? Avaliação socioemocional, que vai até o dia 22 agora de setembro. Entra lá na sede, lá, né? O linkzinho lá do aluno, preenche bonitinho, tá? É rapidinho e você vai contribuir para a gente, né, para toda essa estrutura. Avaliação socioemocional até dia 22 de setembro. Entra lá na sede lá e preenche, faz direitinho, com calma, com paciência. É isso, Vi? É facinho, gente. Está lá no menu aluno. Entra na sede com seu RA, menu aluno até o dia 22, tá certo? E por hoje é só. Eu quero agradecer a todos vocês que vieram aqui para nossa aula, que fizeram as suas anotações. E aí amanhã estarei aqui juntinho com vocês de novo. E na quarta, acredito que o Tony vai estar de volta. Tá bom? Muito obrigada a todos. Osmar? Beleza. Muito obrigado pela participação de todos, né? Aula leve bastante, aí trabalhamos a ideia do jacaré, né? Então, obrigado pela participação. A gente, de alguma maneira, até lamenta, né, essa questão de não poder ficar lendo todas as respostas de vocês. Nosso diretor está colocando o QR Code para vocês fazerem a análise, fazer os comentários da aula, que a gente pode melhorar. Enfim, e é isso aí, Vivi. Obrigado para você, obrigado a todos. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu, obrigado.